Bora assistir aqui o vídeo do O Maior Crime do Autor de Bleach, o Triângulo Amoroso de Ichigo, Orihime e Rukia, do Brunão, meu brother, Bruno Flag. Mas já tem um crime nesse título aqui, ó. Nunca existiu triângulo amoroso entre os personagens. De onde as pessoas tiram isso? Nunca existiu triângulo amoroso do personagem. Triângulo é uma pessoa gosta de um, outra gosta de outra, e a outra gosta do primeiro. Nunca existiu isso em Bleach. O Ichigo nunca gostou da Rukia como amoroso. Sempre gostou como um brother, né? A Rukia é uma irmã pro Ichigo. Só ver, enfim, vamos lá. Vamos ver o argumento sobre 40 minutos antes do vídeo começar. Bora ver o que o grande Bruno Flag tem a dizer. Gostosa e burra ou Que isso? Pera aí. Já começou falando atrocidades. Que isso? Inoue Orihime, a famosa gostosa e burra ou Que isso? Rukia Kuchiki. Ah, já vi, né? O povo vai me desenhar como gostosa só porque minha cabeça tá em cima da Orihime. Vou tirar minha cabeça aqui de cima. Pronto. Já viu, né? Cada outra vez me desenharam, apareceu uma maid embaixo de mim, me desenharam com roupa de empregada, mano. A brincalhona e cabeçuda, com quem dessas duas o Ichigo realmente Pô, a Orihime não é burra não, mano. Ela é só meio alegrinha demais. Não é burra não, pô. deveria ter ficado no final de Bleach. Existem muitas discussões sobre níveis de poder, mas pouca coisa movimenta mais a fandom de Bleach do que discutir sobre casaizinhos, mais Por especificamente. algum motivo. Não faz muito sentido. O autor falou, não quero botar romance na obra. Ele só botou, tipo, eu vou botar o romance que é necessário pro desenvolvimento do personagem, que faz parte do núcleo dele e tal, que é principalmente do Orihime. E depois do Ichigo em relação, né, ao que ele sente pela Orihime, que é demonstrar... Tipo, o Ichigo não demonstra sentimento amoroso por nenhum personagem em Bleach. O único personagem em Bleach que ele demonstra algum sentimento ou se preocupa com sentimento amoroso é do Orihime. É só ver que, tipo, com a Rukia ele bate na Rukia, ele grita com a Rukia e tal. Com o Orihime ele não bate, ele não grita. Ele não tem aquela, né, aquela comédia de pancadaria de um bater no outro. Se você quiser observar, tá bem claro lá. Sobre o principal triângulo amoroso da série. As duas personagens tiveram um impacto e tanto na trajetória do nosso Shinigami substituto, e o final nós já sabemos, mas nesse vídeo vamos relembrar os momentos mais marcantes do Vai ignorar todos os momentos do Orihime. Ichigo com as duas e vamos Aposto. discutir se o final amoroso do menino morango foi justo ou não. Tô preparando Antes da minhas gente provas começar, aqui. lembra de liberar a sua bancai no botão do like para Preparando ajudar na minhas divulgação provas do aqui, vídeo. ó. E lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos sobre o universo de Bleach, então aproveita para conferir a sua inscrição aí embaixo e ativar o sininho para saber quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal, combinado? Nada mais justo então do que começar com a personagem que iniciou a história do Ichigo e o contato dele com o mundo Shinigami, que é a Rukia. O primeiro contato deles foi no capítulo 1, quando ela foi fazer uma patrulha pela área, porque sentiu a presença de um Hollow. Acabou passando pelo quarto do Ichigo e foi aí que o Ichigo teve o seu primeiro contato com um Shinigami, pois até então ele só via fantasmas, que ele considerava, né, uma habilidade especial, mas depois descobrimos o motivo dele ver espíritos. Nesse momento temos uma cena cômica do Ichigo dando um chutão na Rukia, mas quando um Hollow estava prestes a morder o Ichigo, Rukia entra na frente e depois sabemos o desfecho. Ela fica muito fraca e decide transferir os seus poderes Shinigami para o Ichigo poder acabar com aquele Hollow. A partir daí, virá uma nova jornada de amizade entre a Rukia e o Ichigo, Isso aí, com a Rukia amizade. ajudando e explicando sobre esse novo mundo de Hollow, Shinigamis, etc. Quando tudo parecia flores, nos é apresentado o background da Orihime e o seu irmão que morreu e virou um Hollow. Agora, parando para pensar nesse background, podemos ver que a vida da Orihime era bem solitária nesse aspecto familiar. Ela não tinha nenhum amparo em momentos difíceis, seja de pais ou irmãos, nenhum porto seguro. Então meio que o Ichigo preencheu essa lacuna de certa forma, por isso ela é tão apegada a ele e no fim acabou se apaixonando. Ichigo sempre esteve presente nos momentos difíceis da vida dela, seja quando seu irmão voltou como um Hollow, seja quando ela foi sequestrada pelo Ukiyoha a mando do Aizen. Temos o arco do Ichigo e da sua mãe, que foi morta por um Hollow, mas o que é interessante notar aqui é que o próprio Ichigo se culpa pela morte dela e diz isso a Rukia. E a Rukia, como todos sabemos bem mais tarde na história,
também se culpa pela Se a Rukia um dia sentiu alguma coisa pelo Ichigo, é porque ela tava projetando o Kain nele. Se ela sentiu, né? Porque é debatível se ela sentia algo pelo Kain também. morte de alguém que foi o Kaien Shiba, morto por um Hollow criado pelo Aizen, sempre ali, né, por trás dos bastidores, e isso faz com que a Rukia sinta uma conexão a mais com o Ichigo. Contextualizando quem era o Kaien e a sua ligação com a Rukia, ele fazia parte da 13ª divisão, mesma divisão do Ukitake. Atuava como capitão, já que o Ukitake estava em um estado muito ruim de saúde. Atuava como tenente, né? Um tenente que supria todas as necessidades. O capitão mesmo era o Ukitake. Quem fazia as coisas de capitão era o Ukitake. O negócio é que o Kain lidava com tudo para movimentar muito, sair por aí, mas o Ukitake sempre trabalhou coisa burocrática, né? Eles não tinha muito combate. O máximo é combate contra Hollows aleatórios, mas era uma época bem tranquila. Pertencia à casa do Shiba, sendo um parente do próprio Ichigo e tinha uma personalidade muito idêntica à do Ichigo e de cara, né, já notamos que ele era Ele é bem diferente do Ichigo. Ichigo. Ele é bem diferente do Ichigo. O Kain é felizão, é engraçado e tal. O Ichigo é carrancudo, é mais na dele, ele se auto-reprime. O Kain é muito mais easygoing, né? Ele é muito mais, bora curtir. Ele é muito mais extrovertido, enquanto o Ichigo é muito mais introvertido. Eles não são parecidos não, em personalidade. Ichigo de cabelo preto. Ou seja, podemos dizer que a Rukia muito menos suicida, pois é. Simpatizou com o Ichigo lá no início da história e se jogou na frente do Hollow para ele não morrer pela culpa que ela própria sente do seu passado, por ela não ter conseguido salvar aquele que lembrava o próprio Ichigo. Então, assim como a Orihime, Ichigo preencheu aquela lacuna da morte do Kaien na vida da Rukia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Dito isso, temos... que assim, todos os personagens em Bleach, você vai ver, o tema deles é luto ou morte de alguma maneira. Eu tô aqui porque eu tô preparando documentos. Tô procurando, né, porque eu perdi. Porque eu não fico com coisas de chip guardado, porque esse negócio não deveria ser tão importante quanto é, mas aparentemente eu vou ter que ter uma pasta de argumentos separada, porque, caraca, eu nunca entendi como que isso dá tanta confusão e quanto hate a Orihime toma de graça, sabe? Acho isso muito bizarro. Não que o Brunão esteja dando hate nela, tô falando que na internet rola muito disso. Mas todos os personagens de Bleach, o tema é a perda, o luto. Então a Rukia perdeu alguém, o Ichigo perdeu alguém, a Orihime perdeu alguém, o Byakuya perdeu alguém, todo mundo foi perdendo alguém, né? E isso vai representar os conceitos da série que vai ser manifestado com personagens caindo na porrada com espadas gigantes, né? Temos uma conversa interessante em forma de flashback antes da Rukia ser levada à Soul Society para ser julgada e executada, lá no capítulo 52 do mangá, onde temos uma roda de meninas da escola do Ichigo e entre elas estão a Inoue, Rukia, Tatsuki, que é a amiga de infância do Ichigo, Michiru e Mahana. O flashback se inicia com a Rukia se lembrando da pergunta que a Michiru fez a ela, abre aspas. Então, você gosta do Ichigo? Fecha aspas. E é claro que ela recusa, dá aquele sorriso bobo e diz que o Ichigo é apenas um amigo, mas é óbvio que ela tinha um sentimento maior que aquele. Óbvio aonde, meu Deus, Brunão! Brunão tem que ler o mangá, ele tem que reler o mangá. Brunão, no link desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link para 21 edições em HD português, para você conferir, para você refrescar sua memória. Porque o anime, ele adicionou muitas cenas, ele removeu as cenas do Orihime, ele cortou cenas relevantes, ele adicionou filler onde não tinha... Enfim, ele foi muito, muito, muito fraquinho o anime original. Então, o mangá é uma outra experiência, o ritmo é diferente, o impacto é diferente, as cenas têm um peso diferente, o clima do mangá é muito mais sombrio do que do anime também. Então é bem diferente em geral. E tudo isso que a galera imagina da Orihime, não, tipo, do Ichigo não gostar da Orihime e do Ichigo gostar da Rukia, vem por causa do anime. A gente já sabe, né, ou Famous Up, a gente já sabe que a gente tem a entrevista do diretor de Bleach da época falando que ele queria que o Ichigo ficasse com a Rukia, que o mangá não tinha acabado, né. E aí o Kubo falou, não corta as cenas do Orihime, vai ser importante pro desenvolvimento dela. Mas aí ele cortou do mesmo jeito e criou coisas novas. Então tem um episódio do Soulbringers que é tipo o Ichigo, antes do Soulbringers, é o Ichigo tendo um encontro com a Rukia, tipo, andando na cidade toda, como se fosse um namorado. Totalmente filler, né, óbvio.
mas já mostra como que tá totalmente deturpado a percepção do anime em relação aos personagens. Isso acontece desde o início, né? Tanto é que tem uma... Eu imagino que o Bruno vai acabar, por ele estar se orientando mais pelo anime, pelo que dá a entender, eu acho que ele vai acabar indo para uma direção que eu já posso mostrar isso aqui, né? Aqui, ó. É o famoso, cadê? Aqui. Algumas cenas do Ichigo com a Orihime no mangá. E no anime... Cadê? Cadê as cenas deles no anime? Não tem, né? Só foi removido tudo. Então... Tem que ler o mangá. Rukia, nessa época, pensava que sentimentos como amor e afeição eram entediantes e também havia certa inveja, já que ela perdeu a sua irmã bem nova, ficou órfã e eventualmente foi acolhida pela casa Kuchiki, uma... Ao contrário, né? Não foi isso que aconteceu, não. A irmã dela se casa com Byakuya e, como é costume na cultura asiática, principalmente no passado, você vira da família da pessoa. Em inglês ainda tem um registro disso, por exemplo, da cultura ocidental, né? Que é o brother-in-law, o cunhado, né? Aí o father-in-law, o genro, mother-in-law, a sogra. Tá vendo? É tipo mãe na lei, pai na lei, irmão na lei. E aqui é a mesma coisa na Ásia Antiga. Até no Japão hoje em dia, né? Quando você casa com uma pessoa, o pai dela vira seu pai no nome, né? A mãe dela vira sua mãe, o irmão dela vira seu irmão também. Então o que acontece é a Rizana, que é a irmã da Rukia, se casa com o Byakuya. Olha só, o Byakuya é um nobre. Ele se apaixona por uma plebeia, uma pobre fudida, que é a Rizana. E aí ele se casa com ela mesmo a contragosto da família dele. Ele quebra as regras da família para fazer isso. E aí ele se casa com ela, mas ela sempre tem uma saúde frágil e ela acaba morrendo. Quando ele se casa com ela, automaticamente a Rukia já tá na família dele. Já tá vivendo tá na academia Shinigami e tal, essas coisas, sabe? E aí, o Byakuya, que é todo certinho, ele quebra as leis da família. E por causa disso, né, antigamente ele fez quando os pais dele morreram, o pai dele, agora não lembro se foi o pai ou a mãe, mas do pai com certeza, ele jurou no túmulo do pai manter as regras da Soul Society, da família, porque a família Kuchiki é a família responsável por manter as regras da Soul Society. E aí ele se casa com uma plebeia, que já tá fora das regras. Ele se sente culpado por isso. E quando a Rukia vai ser executada, ele fica dividido entre manter a promessa ou quebrar a regra de novo. E aí tem todo o drama. Aí ele quer que o Ichigo vença dele, para ele falar que ele fez o trabalho dele, mas mesmo assim ele foi derrotado. E assim a irmã dele, né? Que é a Rukia possa sobreviver. E aí, efetivamente, eles vão se chamar de irmãos e tal, mas eles não são irmãos por sangue. Então a cronologia que o Brunão botou aqui no vídeo tá equivocada. A casa que era muito rígida e não tinha nenhum daqueles sentimentos. Só que o mais engraçado é que logo após ela dizer que tinha o Ichigo apenas como um amigo, a Inoue diz que ainda bem, pois seria duas garotas contra o Ichigo no sentido romântico mesmo. Pô, aqui o Ichigo teve uma sorte que ele nem percebeu, né? Pô, o Ichigo teve uma sorte que ele nem percebeu aqui. Imagina a brincadeira, mané. Imagina a brincadeira que dava pra fazer nisso aí. Ou seja, desde sempre a Inoue tinha um certo carinho a mais pelo Ichigo, assim sempre teve. como a Rukia. No mangá, né, tipo, algumas diferenças, né? No anime, a Orihime tem medo do Ichigo no início. No mangá, não. Ela sempre... Ela é a única, inclusive, que quando o Kon tá no corpo do Ichigo, tipo, no mangá ela nunca teve medo dele. Ela sempre foi a que, das garotas, fora Tatsuki, a que mais era próxima dele. Inclusive, a Tatsuki, que gostava do Ichigo também, né? Era a que mais conhecia o Ichigo, mas quando o Kon entrou no corpo do Ichigo, a única pessoa que percebeu que não era o Ichigo foi a Orihime. Valeu, José, tamo junto, obrigado pelo apoio. Foi a Orihime que identificou. Inclusive, a Orihime sabia que o Ichigo estava se aproximando, ou o corpo dele, porque ela sentiu o cheiro. E quando eles vão pra Soul Society, antes de ir pra Soul Society, quando o Ichigo tá escondendo as coisas da Orihime, a Orihime fala, você tá escondendo alguma coisa de mim, né? Aí o Ichigo, como assim? Ela falou, quando você mente, você sempre faz essa cara. A Orihime sempre esteve atenta ao Ichigo de várias formas, por vários motivos. Um deles é a cor do cabelo. Os dois têm a mesma cor de cabelo. E lá no Japão, o cabelo claro
você sofre bullying, você toma penalidade da escola, uma confusão enorme. E ela sofria bullying por isso, e o Ichigo também. E aí... Só que ela vendo como ele lidava com aquilo, ela sempre ficava admirada. Falava, caraca, ele... Ela tomava porrada, mas ele batia nos outros. Não que ele defendesse ela, mas ela se via lá, sofrendo, e via o garoto que tava revidando e não tava baixando a cabeça. Ela ficava, caramba, eu queria ser igual ele também. E tal. Então, os dois, né, perderam alguém muito importante, no caso a mãe e o irmão. Pra quem não lembra, a Orihime é filha de pais abusivos. Fica implícito, eu acho, eu posso estar enganado, posso estar confundindo. A mãe da Orihime, inclusive, era uma profissional do sexo. E aí o irmão dela foge de casa com ela, sem dinheiro, sem nada. E eles moram num apartamentozinho de pobre. Tipo, seria o equivalente a Minha Casa Minha Vida lá do Japão. É um apartamento do tamanho de um quarto. Ela queria ter coragem, inclusive esse é o nome do filho dela, né? Mas diferente dela, O a nome do Inoue filho deles é Coragem. confessa que ama o Ichigo desde o começo do mangá. Que lindo, cara! Logo após o fim desse flashback, Rukia é parada por Renji e Byakuya, e temos uma luta do Uryu contra o Renji, mas ele é facilmente derrotado e o Ichigo chega. Ichigo consegue derrotar o Renji, mas é facilmente solado pelo Byakuya, e depois vem aquela cena muito famoso solado. foda, né? Do Byakuya dizendo... Você é lento até pra cair. Puta merda. Muito top boa. 10 tiradas dos animes. Com É isso, muito boa o mesmo. Ichigo é derrotado e não consegue impedir a Rukia de ser levada. Um detalhe interessante que passa despercebido é a fala do Byakuya sobre o Ichigo pra Rukia no capítulo 56, abre aspas. Esse garoto parece muito com ele. O Kitaki fala isso, o Byakuya fala isso, o Ganju dá uma olhada pra ele, a Kukaku também. Fecha aspas. E é claro Eu lembro que na época do Bleach Project tinha um cara, ele descobriu que o Ichigo era um Shiba antes de ser revelado, usando o desenho do rosto dos personagens. E falou, olha como o rosto do... Acho que ele usou os cílios dos personagens pra falar, olha só, cada personagem tem um cílio específico. Dá pra ver a família de quem eles são por causa de alguns detalhes. Aí ele falou, o Ichigo é da família do Ganju. O cara descobriu isso na época. Foi a sobrancelha, alguma coisa assim, eu não lembro. O cara descobriu lá na Bleach Project em 2006? Sei lá quando, 2007? Sei lá. Tenso. que ele estava, né, falando do Kaien Shiba, o Ichigo de cabelo preto. Um pouco mais à frente, capítulo 98, no término da segunda luta do Ichigo contra o Renji, só que dessa vez na Soul Society, temos o Renji relembrando como conheceu a Rukia, lá no sul de Rukongai, uma das áreas mais violentas e pobres da Soul Society. Renji e mais 3 amigos estavam correndo com comida roubada e logo atrás estava o dono daquelas comidas, mas quando eles estavam prestes a serem pegos, surge a Rukia e os salva. Desde então, segundo Renji, Rukia era o centro do grupo, sempre agindo como mandona enquanto eles viviam como uma família. Então, diferente do Ichigo, a Rukia cresceu com o Renji até que eles se separaram quando ela foi adotada pela família Kuchiki. E o contato entre eles, né, foi se enfraquecendo com o passar do tempo até que o Renji se tornou tenente do Byakuya e ficou mais próximo da Rukia novamente. E onde eu quero chegar com tudo isso, o Renji sempre esteve ao lado da Rukia, observando e cuidando dela. Mas mesmo depois da introdução do Renji na história, a coisa ainda não estava tão decidida assim. Existe um paralelo muito claro por parte do Kubo que ainda fortalecia, pelo menos, né, naquele momento, a ideia do Ichigo ficando com a Rukia. No capítulo 151 do mangá, temos uma cena do Ichigo salvando a Rukia de ser executada pelo Sokyoku, fazendo o paralelo com a cena do Ishii. Essa imagem é muito usada para justificar esses tipos de paralelo e tudo mais. Só que se você pegar os personagens, você vai encontrar claramente como que, por exemplo, não consigo movimentar aqui, deixa eu pegar outro Paint online aqui. Você vai encontrar claramente os paralelos que a Orihime e a Masaki são iguais. As duas são ruivas, não iguais, né? Mas as duas são ruivas, as duas têm bom coração, as duas são super inocentes, as duas são bobinhas, as duas são maluquinhas.
Então, muita gente fica usando algumas... Tipo, essa cena do cara pegou... O Ishin pegou a Masaki assim, aí o Ichigo pegou a Rukia daquele jeito, e aí já era, né? Já era, ela é só a mesma pessoa. É só a mesma, né? Tipo, é quem... Como posso dizer, né? É o par ideal do Ichigo. Mas aí o povo só esquece, tipo, de como as duas personagens são muito parecidas. Como que as duas personagens lidam com, muitas vezes, a situação da mesma forma. Aqui. Tá pequenininho, né? Lidam com a situação da mesma forma. Então, assim, eu acho que é uma, entre aspas, prova muito fraca pegar, tipo, olha só, o Ichigo pegou a Rukia dessa forma e o Ishin pegou a Masaki dessa forma. Tipo, caraca, eu não... Paralelos, oh meu Deus, eu não acho que seja o paralelo válido. Você pode falar, tá, é uma cena parecida mesmo, de fato. Só que quando você pega as personagens, você vê que, obviamente, a Masaki e a Orihime são muito mais parecidas uma com a outra. Em questão física, em questão de personalidade, em questão de como abordar a situação. Inclusive, eu achei um site chamado Mundo Ichihime. É um site dedicado a combater a interpretação, a deturpação da comparação do Ishin e da Masaki. Olha só que doideira. O negócio, cara, briga de chip em Bleach vai longe, hein? Aqui, ó. Porque o povo fica usando... Porque o povo fica usando várias... Aqui, ó, o cara tem tudo aqui, ó. Tem análise daqui, tipo, essa imagem aqui, mas olha só isso aqui, olha só isso aqui. Porra, o negócio vai longe, cara. É guerra. Isso aqui é guerra, mané. Pra você ver como que... Mano, é a Orihime. Pra você ver como que... A gente tem... Mano, é a Orihime de cabelo curto. Olha só, igualzinha. É complicado, mano. Você vai falando Vocês não têm noção de como é que era, tá? Vocês não têm noção de como é que era na época que o mangá tava acabando. Um monte de fãs queimaram o mangá por causa do chip final. É muita gente xingando a obra por causa de chip, sendo que é uma coisa que o Kubo sempre falou que não era o foco da obra. Você vê, mano, eu não sou o primeiro, tipo, eu não ligo pra chip. A coisa que eu combato é a percepção do anime, que é errado. Não tem nenhum problema a pessoa preferir a Hulk. A Hulk é um ótimo personagem também. Só que o anime, e muitas vezes um preconceito que a galera tem com a Orihime, não sei porquê, deturpa muitas coisas. Aí eu não gosto. Entendeu? Ishin salvando a Masaki do Hollow branco. As poses do Ichigo e do Ishin segurando a Rukia e a Masaki, A gente respectivamente. já viu como que ela salvando do branco é exatamente a Orihime. Porque ela abraça o Hollow, igual a Orihime faz. São idênticas. E eu não tô ficando maluco quando eu digo isso. Ah, Depois de salvar tá, Brunão, desculpa, você está louco. Ichigo a entrega ao Renji e pede para protegê-la com a sua vida. A Inoue foi bem ofuscada nesse arco da Soul Society, mas foi no próximo grande arco que envolvia o Aizen e os Arrancar que tivemos mais uma vez o plot da mocinha em perigo, sendo dessa vez a Inoue como protagonista. O ponto de partida para a Inoue ser levada ao Hueco-Mundo e começar mais um arco de resgate foi por conta do seu poder de cura instantânea. Não é bem uma cura, mas ela consegue retroceder o tempo ao ponto daquela Rejeitar eventos é um negócio mais abstrato. ferida nunca ter existido. Um poder tão grande que chamou a atenção do próprio Aizen, pela forma como ela pode até mesmo restaurar um membro perdido do zero, como foi, o caso do braço do Green Joe. Enfim, antes de partir, sem dizer nada, a Não tem só isso, né? Por exemplo, igual eu mostrei, na Soul Society tem várias interações do Ichigo com a Orihime, na Substituto de Shinigami tem várias interações do Ichigo com a Orihime, igual eu falei, ela sabe quando o Ichigo tá mentindo, o Ichigo não consegue esconder as coisas dela, o Ichigo, ele senta na escada pra ficar conversando com ela sobre o que tá acontecendo, ela fala, você tá preocupada com a Rukia, né? Mentira, a memória deles é apagada, eu acho, pelo Urahara, só que ela fala, você tá preocupado com alguém, não é? Sei que o Ichigo fica, pá, sei que e tal, ela conversa com ele, ela apoia ele, ele fica
sempre sem jeito perto da Orihime. Com a Rukia ele cai na porrada, briga, xinga. Com a Orihime ele fica todo, tipo... Tem que tratar ela bem, vamos dizer assim, né? Ele tem cuidado, tem uma atenção extra com ela. Então, aí quando chega nesse arco, a gente tem uma cena bem legal da Orihime sentindo... O Ichigo tá muito pra baixo. Aí a Rukia fala com ele e ajuda ele. Mas o Ichigo não sabe da depressão. O Ichigo ele só consegue botar uma máscara. Ó, uma máscara. Botar uma máscara pra lidar com a situação. Depois ele se fode de novo porque ele não lidou de fato com seus sentimentos. Mas no meio disso, o Orihime fica... Pô, a Rukia consegue deixar o Ichigo num bom astral. Eu não, eu só fico de longe olhando. Não sei o que e tal. E tem aquela cena muito bonita dela. Matsumoto consola ela ali e tal. E aí a Orihime decide ir pro Ecomundo exatamente pra mostrar que ela também é capaz de lutar, né? E ela vai fazer um negócio pra ajudar eles, que seria deteriorar a Hogyuko. Fazer ela voltar ao zero e acabar com os planos do Aizen. E vamos ver o que ele vai falar. Ninguém, Inoue vai até a casa do Ichigo. Tipo, a Tatsuki gostar do Ichigo é uma coisa que pouca gente fala. Começou. Ou vai começar. Susto. 8h30, vai demorar 30 minutos ainda. Calma, vamos. Ichigo para poder se despedir, pelo menos dele, enquanto a memória dela não é apagada? Isso, valeu. Não tava lembrando aqui. ele estava dormindo lá no capítulo 251. E temos uma cena que reforça ainda mais o que estamos discutindo aqui. Temos a clássica cena do quase beijo da Inoue com o Ichigo, mas ela chora e não consegue beijá-lo, o que foi, né, uma das cenas mais tristes de Bleach. Ótima cena mesmo. Aqui o Kubo solou muita história de romance, tá? É sempre bom deixar claro que a Inoue sempre demonstrou o seu amor ao Ichigo e isso é inegável. Mas por outro lado, o Ichigo, né, é do tipo que esconde as suas emoções. Isso, ele não demonstra amor por ninguém diretamente. Você vai ter que entender isso da forma implícita, que é o que eu falei sobre o comportamento dele com ela. No arco dos Subringers, o Ichigo só perde a cabeça. Até quando a família dele é manipulada pelo Tsukishima, ele fica puto, desesperado. Mas quando a Orihime fala que o Tsukishima isso e aquilo, aí o Ichigo fala, eu quero matar o Tsukishima. Antes disso, quando ele descobre que o Tsukishima, alguém atacou a Orihime, aí que ele fala, eu tenho que entrar nessa porra, acabou a brincadeira. Atacaram a Orihime. Então, isso mostra alguma coisa. Na batalha contra o Grimmjow, o Ichigo não gosta de olhar pra Orihime porque ele tá com a máscara Hollow. Ele fica só meio assim e tal, mas quando ele defende ela, de fato, e olha pra ela, ela fica com medo do Ichigo Hollow, decepcionada com ele, por ele estar virando um monstro, né? Ele tá se deixando levar pelo sentimento ruim, né, do Hollow. Ele fica tipo, porra, mano. Caralho. Ele fica todo pra baixo, no meio da luta, ele fica deprimido no meio da luta. Então, assim, a forma que ele demonstra os sentimentos dele pelos personagens é muito mais implícito, porque ficar desesperado por exemplo, por falar o Grimmjow tá com a Rukia, o Ichigo foi desesperado. Sim, porque a Rukia quase morreu ali. A mesma coisa acontece com o Shed, com o Ishida, com qualquer outro personagem. Mas quando é com a Orihime, qualquer coisinha já deixa ele surtado. Inclusive, ele invadindo o Ecomundo, ele vai surtado invadir o Ecomundo. Ele vai contra as ordens do Yamamoto, ele xinga o Yamamoto, ele xinga os Shinigamis, ele fala, foda-se, eu vou, acabou, caralho. E vai. Então, numa missão suicida, basicamente. E o motivo dele ser... a Orihime tem esse negócio de ficar com medo do Ichigo Hollow, porque o irmão dela passou por isso também, né? Não da mesma forma, mas virou um Hollow. Desse jeito pode ter sido, né, por conta da morte da sua mãe, que acabou, quem sabe, bloqueando os seus sentimentos de amor, afeto e carinho, e que ele acaba... E basicamente, o Ichigo tem síndrome do sobrevivente, né? Culpa do sobrevivente. Ele acha que ele deveria ter morrido no lugar da mãe. A mãe morreu protegendo ele e destruiu a família dele. É isso que ele acredita. Ao invés disso, mostrando através de atitudes, como foi o caso da luta contra o Grimmjow e contra o Ukiyoha. Lembrando que o Ichigo tava indo embora com a Orihime, de boa. Aí o Ukiyoha fala, não vai lutar contra mim, não. Aí o Ichigo fala, não tô aqui pra lutar contra você, eu tô aqui pra salvar a Orihime. Aí o Ukiyoha fala, e se eu te contar que eu que fiz ela vir pro Ecomundo? Aí o Ichigo pula pra cima do cara e já, agora eu vou te matar. Então, olha a diferença de comportamento do Ichigo. O Ichigo tem vergonha... O Ichigo não tem vergonha quando vê a Rukia pelada, o bumbum dela no arco final, por exemplo. Mas quando a Orihime aparece com aquela roupa que o Urahara botou pra ela, o Ichigo fica... Mano, o que é isso, sabe?
Ele fica com vergonha. Então... Mas o Ichigo fica com vergonha em geral com vários personagens. Tá? Com a Uruichi pelada na frente dele, ele fica com vergonha também. Mas a forma que ele trata a Orihime é muito mais, tipo, preciosa do que como ele trata a Rukia. A Rukia é o brother, pô. A Rukia é a irmã dele, basicamente. É uma pessoa muito importante, que ele com certeza ama a Rukia, mas de uma forma diferente, pô. Ichigo ficou à beira da morte ao enfrentar o Ulquiorra e teve o seu peito aberto, mas por quem? Sim, ela mesma, a Inoue Orihime. Tirando todo aquele meme da Inoue e do seu Kurosaki-kun. Peguei no flagra. Esse meme não existe. Isso é único do anime. Eu tava falando com o Danael Fernandes hoje em dia. Hoje em dia não, hoje, agora mais cedo. Ele falou, cara, quando eu era jovem, vi Bleach adolescente, eu não gostava da Orihime. Aí eu li no mangá, eu tô adorando ela. Esse Kurosaki-kun não existe. No mangá, se ela fala não é comum 3 vezes, o Kurosaki-kun é muito. Eu falei, pois é, amigo, pois é. Isso é coisa do anime. Brunão, você está convidado a reler Bleach. Vou deixar o link aqui na descrição. Porque você está sendo influenciado pelas falácias, as hipérboles e falácias do anime. Ela, desde o começo do mangá, foi posta como um par amoroso do nosso Ichigo. Depois que o Ichigo derrota o Grimmjow e algumas scans do mangá eles colocaram também. Aí já é mau caratismo, né? salva a Orihime, ela fica toda bobinha quando é carregada por ele, e em contraste com o arco passado, a Rukia nesse arco, né, não tem tanto protagonismo como um par romântico do Ichigo, né? Na verdade, os papéis eles meio que se invertem. Nunca teve um par romântico, mané! Ah! Oh, o Nahoraga tá chegando! O Nahoraga tá chegando! Já no final desse arco, depois de derrotar o Aizen e usar o Getsuga Tenshou final, Ichigo perde seus poderes. E lembrando que tem um vídeo muito legal, que é o momento que a Rukia perdeu, acho que é esse. O momento que a Rukia perdeu. Ou é o momento que a Orihime ganhou? O momento que a Orihime ganhou. Não vou achar. Cadê? Ichigo perdendo poderes versus Aizen. É logo depois, quando o Ichigo derrota o Aizen, ele tá meio fraco, cai no chão, aí a Orihime já vai lá e abraça ele, chora pra caramba, achando que ele tinha morrido, mas ele tava vivo. A Rukia só fica lá de longe, dando uma olhadinha e um sorrisinho. Acabou, perdeu. Shinigamis e sua capacidade de sentir espíritos, ou seja, o Ichigo era uma pessoa comum naquele momento da história, e com o anúncio da perda de seus poderes Shinigami, a Rukia estava lá junto de Chad, Inoue e Ishida para dar esse aviso a ele. Com isso, temos uma despedida realmente muito triste da Rukia e do Ichigo, com a presença da Rukia se esvaindo lentamente enquanto eles dois se observam. O anime deixou essa, tipo, no mangá a cena é muito bonita. O anime, ele pega a cena bonita e fala, vamos fazer isso aqui uma despedida romântica? Esse que é o foda do anime. Antes disso aqui, inclusive, o Ichigo, ele sai num encontro romântico com a Rukia durante o dia inteiro, tipo, de manhã até de noite. Aí eles tomam sorvete, eles patinam no gelo, aí aí a Rukia vai cair, ele segura ela. Mano, pra quem não sabe, o Kubo, ele é brigado com a equipe do anime anterior, tá? Não brigado, mas... Ele falou que ele sentia dor física vendo o anime e ele começou a checar todas as falas que ele podia depois da Soul Society, de tanto que mudaram as coisas. Essa entrevista, ele falando, eu sentia dor assistindo o anime. Eu sentia o que estão fazendo com a minha obra. Isso, tem a treta do filme do inferno. E o Kubo fez várias reuniões e tal. O cara falou, não, vamos botar assim. Aí passou, sei lá, tantos meses. Aí, próximo à estreia do filme, né? Ele recebeu uma carta da galera. Ele reencontrou o povo do filme. Aí ele foi ver o filme e falou, cara, não botaram nada do que eu falei. Aí eles falaram, pois é, né, e tal. Aí no DVD ou no Blu-ray tem uma carta do Kubo falando, por favor, tipo... espero que vocês gostem do filme, mas eu acho que meu nome não deveria estar como diretor criativo ou diretor de roteiro, porque nada do que eu falei foi incluído na obra, então, por favor, finjam que meu nome não tá ali. Tem uma carta no produto, escrito isso. Você quer uma paulada mais forte que essa?
Cena que tem um simbolismo muito grande, pois tudo começou com eles dois, e ver o Ichigo não podendo nem mesmo sentir a presença dela é melancólico. Foi um bom fechamento de arco. Já no último arco de Bleach, especialmente na batalha final do Ichigo contra o Rei Quincy... Pô, pulou no arco do Fullbringers, a relação dele com a Orihime nesse arco, da Orihime tentar proteger o Ichigo também, do Ichigo desesperado atrás dela. Aí ó, o clubismo aí, ó. Se no capítulo 672, temos uma das cenas mais fofas que evidenciam o par romântico de Bleach e a intenção do Kubo, a cena da Inoue e do Ichigo contra o próprio Yhwach. A Inoue dizendo que finalmente, depois de todas as batalhas que eles passaram juntos, onde ela era incapaz de ajudá-lo, poder ajudar o Ichigo de alguma forma é simplesmente fofo demais. Além disso... E aí ela fala também, né? Antes eu sempre fiquei lutando atrás de você, né? Eu sempre vi suas costas. Agora eu vou lutar a seu lado. Aí o Ichigo dá um sorrisinho, né? E aí ela luta lado a lado com ele. Acredito que o Kubo já tinha em mente, né, com quem o Ichigo ficaria. Desde o início, pô. No final. Justamente a Inoue. A Rukia, por outro lado, nesse último arco, tinha ficado muito apegada ao Renji. Eles deram uma melhorada no anime, porque o casal Rukia e Renji é foda, né? Você tá lá na sua esquizofrenia falando Ichigo e Rukia, Aí me vem Rukia e Renji. Aí você fica meio perdido, né? Você fica meio desesperado, você fica meio angustiado, enraivecido. Eu entendo a raiva do povo. Porque a Rukia ficou com o Renji. Porque por mais que faça sentido, foi muito mal trabalhado. Muito mal trabalhado. Meu Deus do céu, foi muito mal trabalhado. No anime deu uma melhorada. Mas mesmo assim, pra mim, não é o suficiente. Quer dizer, não é que não seja o suficiente. Eu não tô nem aí. Mas eu entendo que quem tinha a esquizofrenia de Ichiruki vê isso aqui e sentir dor física. Entendeu? Porque ele sai da esquizofrenia perfeita da cabeça pra realidade imperfeita, né? A cena dela nas costas dele subindo o Palácio Real foi muito fofinha. Mas enfim, depois de tudo isso, com quem o Ichigo deveria ter ficado no final? Já... Pô, tá óbvio, né? A Orihime. Desde o início da história. Só que eu entendo quem curte a Rukia. Porque a Rukia é um personagem que ela ganha muito destaque no início da história. Ela é uma personagem boa. A Orihime também é um personagem muito boa. Recebe um hate absurdo, não sei porquê. Esquizofrenia do anime, né? Kurosaki-kun, essas coisas aí. Mas a Rukia é um ótimo personagem. É um personagem muito divertido. Ela tem uma dinâmica muito boa com o Ichigo. Só que uma dinâmica de amigo. Só que na internet, se você é amigo, você se come. Se você se odeia, você se come. E se você se gosta, aí não pode. Aí você não vai ficar junto. Mas se você se odeia ou é só amigo, aí vocês podem se comer à vontade. Então assim, a Rukia tem uma dinâmica muito boa com o Ichigo. Ela é uma ótima personagem, ela é muito divertida. Eu também adoro a Rukia. Só que, entendeu? Assim, cada um achar, não, eu prefiro acharia mais legal com a Rukia, com a Orihime. Tanto faz, não ligo pra isso. O negócio é, mentiras aqui não passarão. As mentiras de Bruno Bandeira serão refutadas. E todos vocês vão ler o mangá também pra ver a verdade. Que inclusive no anime, o Ichigo encontra a Rukia no meio da cidade primeiro. E caraca, aparece um rolo, aí ele encontra no meio da cidade. Ele, meu Deus, quem é essa mulher de preto? Sim, existe isso no anime. Meu Deus do céu. Comenta aí embaixo agora. Bom, a minha opinião sobre esse assunto é que, apesar das duas personagens seguirem o estereótipo muito claro... Orihime não ajuda por ser chatinha? Leia o mangá. Você pode até achar ela chatinha, mas boa parte do que as pessoas acham ela de chata é por causa do anime. No mangá tem muito mais cena de desenvolvimento dela, como a gente mostrou aqui, inclusive. Claro, nesse caso, eu prefiro o perfil da baixinha marrenta do que a da gostosa burra. E o fato de a história ter... Pô, reduzir a Orihime pra uma gostosa burra é muito sacanagem, né? Começado com o Ichigo e a Rukia faz com que a gente crie um certo apego à possibilidade deles se tornarem um casal, mais do que com a Orihime, né, que só teve uma participação maior mais pra frente no mangá. Eu falei. Ou seja, se a história começou com eles dois, a gente sente que deveria terminar com eles dois também, para que esse ciclo fosse fechado. O problema, galera, é que esse é o nosso olhar de fora da história, porque de dentro da história, antes sequer dela começar, a Rukia já havia criado esse laço com o Renji desde criança e que foi amadurecendo e paldurecendo com o tempo. O Renji sempre foi pau-durecido com a Rukia, isso é fato. Isso é fato.
Mas esse casal não foi bem trabalhado. E não é o foco da obra, né? Mas pra quem se importa com isso, dói. Né? Então isso precisa também ser levado em consideração. Bom, da perspectiva do Ichigo, eu sinceramente consigo ver ele ficando com qualquer uma das duas, mas Ele tinha que ficar com as duas, pô. A Orihime meteu o papo no início da história. 2 contra 1, a gente vence. Caraca, imagina. Caralho, o Ichigo ia se aproveitar muito. Eu não vou nem falar nada. Porque não, eu vou ficar quieto. Tem coisas da vida que eu não posso falar, vou ficar quieto. a diferença é que, por mais que a Rukia tenha tido uma queda Não, tem o Ichigo e Tatsuki. Tem o Ichigo e Neo. O Ichigo é quase o protagonista de Arém, mané. ali pelo Ichigo no começo da história, ela nunca deu sequência a esse sentimento ou se mostrou apaixonada por ele. Já a Inoue, a gente sabe. Então, se a Inoue teve uma maior iniciativa de se declarar para o Ichigo, é com ela que ele iria ficar. Fora que, né, diferente da Rukia que se viu reconectada com o Renji... Não ironicamente, Ichigo e Tatsuki tem um desenvolvimento mais implícito ali. Muito bom, comento nos meus vídeos em análise. Depois de adulta, a Orihime seguiu fiel... É uma mulher pra cada forma do Ichigo, mané. A Rukia pro Ichigo Shinigami, a Orihime pro Ichigo Hollow. Não, a Orihime pro Ichigo Fullbringer, a Nel pro Ichigo Hollow e a Tatsuki pro Ichigo Humano. Tá resolvido. Tá resolvido. ao Ichigo até o fim. Particularmente, eu ainda vejo uma química muito maior do Ichigo com a Rukia, e com a Rukia sendo uma personagem muito mais carismática e mais bem trabalhada do que a Orihime. Carisma varia, mas a Rukia, ela tem muitos momentos fortes na obra, isso é fato. Mais bem trabalhada. Acho que ela tem muito... ela é muito bem trabalhada no início da história, isso ajuda muito. E a Orihime vem um pouco depois, né? Então, eu entendo. Eu acho que... É porque, como a Orihime não luta diretamente, né? A gente tá num Battle Shonen e a Orihime não luta diretamente, isso acaba deixando ela um pouco apagada em relação à Rukia, porque a Rukia tá sempre em combate, e esses combates desenvolvem coisas dela, e isso ajuda a gente a entender melhor a personagem, ter apego a ela. Então é uma batalha de desvantagem pra Orihime, porque a Rukia é uma combatente, a Orihime é suporte, né? Mas eu sinto que, se tratando de todo esse triângulo amoroso, Não tem triângulo amoroso, Brunão! esse plot foi desenvolvido de forma muito orgânica na história, e eu admito que faz sentido. Tá revirando o olho pra falar que faz sentido. Ô Bruno, eu e você, vamos, um Spare End Box pra ver quem tá certo? Porque não, o cara tá revirando o olho pra falar que admite que faz sentido. Não é possível um negócio desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você nem viu que foram 2. Você achou que foi 1 e 1, mas foram 2. Mano, então, mano, fica esperto, hein? Fica esperto que no... Quando eu for... Você não mora em São Paulo, né, porra? Aí complicou. Quando eu for na tua cidade, Bruno, você sabe... Não vou falar, mas haverão sinais. Acordar com a cabeça de cavalo na sua cama. O Ichigo ter terminado a história com a Orihime. Ah, que nojo! Bom, Que isso? Que isso? Ah, não, cara. Acabou, mano. Acabou, Bruno. Vamos resolver isso. eu quero saber agora as opiniões de vocês, e caso você não tenha assistido o meu último vídeo sobre o universo de Bleach aqui no canal, ele vai aparecer desse lado da tela agora para você poder ir lá assistir, ou você pode clicar direto na playlist de Bleach aqui do canal para você já fazer uma limpa e maratonar todos os vídeos aqui do canal sobre esse universo, beleza? Até a próxima! Bom, vídeo bom, vídeo não foi, tipo... O Bruno Bandeira não cometeu crimes, tá? Não cometeu crimes de fato, não cometeu... Vídeo bacana, Bruno é muito carismático, gosto muito dos vídeos dele, muito gente boa. O vídeo foi legal sim, não foi um vídeo muito tendencioso pro outro lado, mas tem uns negocinhos ali, mas super tranquilo, tá? Não enviem hate pro Bruno Bandeira, não falem mal do Bruno Bandeira, não xinguem o Bruno Bandeira, ele não fez nada demais, não falou nada demais, foi bem justo. Pra um Ishihulk, ele foi muito justo. É raro isso acontecer. De Ishihulk. Normalmente o Ishihulk é meio esquizofrênico. O Bruno Bandeira aqui, ele chegou na realidade, entendeu? Ele não gostou da realidade, mas pelo menos ele está na realidade, isso é muito importante. Então, perdoaremos as mentiras de Bruno Bandeira. Bruno Bandeira está com as mentiras perdoadas oficialmente pelo Nahoragas. Sobreviveu. Bruno sobreviveu para ver o dia seguinte. Mas fica esperto, hein? Estamos juntos, Brunão. Ótimo vídeo aí. Polêmico. Mas, mano, acabou, sabe por quê, ô Bruno? Você postou esse vídeo tarde demais.
que depois que eu, o Messias de Bleach, tomei controle da fandom, é impossível fazer vídeos assim e não ser obliterado. Até que tem meu comentário aqui, né? Atenção, Bruno Bandeira, você será cobrado pelo narrador do canal Narrativando e receberá cubologia. Com este tesouro eu invoco o Nahoraga, na sua forma Dark. Ele é capaz de subjugar qualquer argumento contra Bleach através do artefato cubologia, que o permite transcender para além das interpretações rasas sobre Bleach e o dá conhecimento absoluto sobre conceitos, simbologias, narrativas e construção de personagens e arcos. Será que Bruno sobreviverá a tal golpe? Só pela proposta do vídeo merece receber cubologia. Aguarde as atualizações do narrador e serás iluminado com conhecimento e não falácias. Dizer que a Rukia tem mais caráter que a Orihime é um crime absurdo. Nunca teve triângulo amoroso em Bleach com eles, joinha. Com este tesouro eu invoco Dark Narras. Com este tesouro eu invoco Narras Dark. Esse é o maior erro de quem só assistiu o anime. Rukia e Ichigo são praticamente irmãos. A fandom está dominada. A fandom está dominada. Não tem como fugir. Eu dominei a fandom. Quem espalhar mentiras será cobrado. De alguma forma. Mas educadamente, né? Não quero brigar com ninguém. Não é pra sacanear um amiguinho. Tá bom? Não é pra xingar o colega. Ó, vamos lá, né? Vamos na educação, que é brincadeira, tá? É brincadeira, o Bruno Bandeira, super brother. Então, sem xingar o colega. Podem brincar, mas dá moral pro cara lá, comenta no vídeo, essas coisas todas para ajudar que o Bruno sempre tá soltando conteúdo. Aí, quanto mais gente falando de Bleach, melhor. Show! Valeu, Brunão. Tamo junto. E é isso aí.